Então, boa noite a todas e ao Fábio e a todas as pessoas que vão assistir depois esse vídeo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu acolho e recebo as pessoas novas que chegam ao grupo, que é uma alegria imensa. Bem-vinda, Nádia, Ana Luísa e Fábio, viu? Sintam-se acolhidos. Hoje a nossa discussão vai ser sobre bonecas feias, bonecas assombradas, as creep dolls, e a discussão sobre essas corporeidades indesejadas também nas bonecas. Eu aproveito esse momento para avisar vocês que os vídeos dos encontros anteriores já estão disponíveis lá no canal, né? E que se você quiser acessar, tem os 3 encontros anteriores, um sobre boneca reborn e 2 encontros que nós discutimos sobre as bonecas Barbie, tá bem? Eu vou começar, vou colocar então um slide que eu fiz, mas eu estou aproveitando também esses momentos de reflexão que eu faço, né, para essas apresentações, as releituras ou leituras de textos novos, para escrever algumas coisas, né? Eu tenho aprendido com o professor Alexandre que ele fala que a gente não pode perder oportunidade nenhuma de estar tecendo escritas. Então, eu teci um começo de um texto, né, sobre essas bonecas feias e assustadoras, e eu vou discutir um pouquinho com vocês a partir dessas reflexões que eu faço nesse texto, mas eu tenho que dizer para vocês que conforme eu fui lendo, conforme eu fui preparando esse material, eu vi que teria muitas temáticas para a gente estar aqui refletindo juntos, tá bem? Eu quero começar esse encontro provocando vocês a pensarem por que é tão importante que a gente disponibilize para as crianças, seja para brincar em casa, seja para brincar na escola, seja para um trabalho terapêutico, para um trabalho educacional, ou simplesmente para brincar, que brincar é um trabalho importante para a criança, que a gente coloque no repertório das crianças sempre bonecas com corporeidades feias, né? Ou corporeidades que não nos agradem, que interessante, porque a gente acaba comprando para as crianças ou disponibilizando para as crianças bonecas que nos atraiam, né? Que digam respeito aos nossos desejos e aquilo que nós construímos como bonecas adequadas para a criança brincar. Eu começo com uma reflexão que está presente no texto do livro do Humberto Eco, né, que é a História da Feiura, que ele basicamente ele vai dizer que ser feio é um valor, e é um valor que se opõe ao belo. Então, a norma é ser belo, né? E tudo aquilo que se opõe à norma é considerado feio, né? Dentro de uma norma social, política, e nós vamos ver que econômica também. Então, para começar essa discussão junto com o Eco, eu comecei pensando que as bonecas elas são uma importante ferramenta que ainda hoje é utilizada para a colonização das mentes. E quando nós nomeamos bonecas como feias ou como bonitas, nós estamos reafirmando uma soberania de um modelo estético sobre outros. Eu coloco para vocês que se vocês quiserem interromper ou questionar alguma coisa, né, que vocês só sinalizem e que a gente vai, então, tecendo uma conversa aqui. Com isso, eu queria fazer vocês refletirem a partir dessa temática das bonecas feias, das bonecas assombradas, como brincar com bonecas
ele possibilita emancipar ou subjugar corporeidades que não se encaixam ao modelo dominante, tornando-as assombrados ou então estigmatizados, né? E por isso que é importante nós termos uma compreensão crítica acerca das bonecas que nós estamos disponibilizando para as crianças brincarem. O feio, assim como o belo, é uma ideia estética, mas também é uma ideia política, é uma ideia social e é construída através de um imaginário que é situado no tempo e que é situado na história. Para pensarmos isso, é importante, bem ali no começo do texto, na introdução mesmo, Humberto Eco vai nos dizer que nós temos uma falsa ideia de que os gostos das pessoas comuns correspondiam, de alguma maneira, aos gostos dos artistas de seu tempo. E isso, para ele afirma que isso não passa de uma suposição. Porque aí ele traz a citação da obra, né, do Portinari, e que ele vai dizer que se um viajante vindo do espaço, ele entrasse em uma galeria de arte e visse os rostos femininos pintados por Picasso e ouvisse os visitantes falando que aquelas corporeidades eram belas, que aquelas pinturas eram belas, esses viajantes do espaço poderiam ter uma falsa impressão de que, na realidade cotidiana, os homens do nosso tempo, e nós mulheres também, eu considero, consideram belas e desejáveis as criaturas femininas cujos rostos são semelhantes àqueles representados pelo pintor. Então, quando nós só temos imagens artísticas para nos basearmos sobre o que é belo e o que é feio num tempo, nós podemos estar tendo impressões equivocadas, né? Porque aquilo que norteia o trabalho de um artista não é o que no cotidiano é realmente considerado belo pelas pessoas que vivem naquele tempo. Eu fiz uma pesquisa, né, na inteligência artificial para ver o que elas me mostrariam como bonecas belas e como bonecas feias. E aí a inteligência artificial vai nos dizer que as bonecas bonitas podem se referir a diversos tipos de corporeidades, né? Desde as clássicas Barbies ou as Baby Alives até as mais realistas como os bebês reborn. E o termo bonecas feias geralmente refere-se a bonecas que se afastam dos padrões tradicionais de beleza, muitas vezes com características mais realistas e exageradas. E aqui nós temos uma imagem dos bonecos caretinha dos anos 80 e que, aliás, a nossa amiga Maria Laura é apaixonada por eles e eu também. São lindos, são bonecos que trazem a expressividade de uma criança, né? Ele também vai, a inteligência artificial também vai citar o exemplo popular das bonecas Labubu, que se tornaram tendência por sua estética incomum. E olha, veja, ele usa o termo incomum e não o termo feio, não o termo assombroso, não o termo medonho, nem nada disso. Porque é uma boneca que é referenciada economicamente, né? Ela está tendo um boom de venda e então eles cuidam para não usar o termo feia, mas eles substituem pelo termo incomum. Outras bonecas, como as da série Bonecas Feias, da Cláudia Paranhos, que inclusive eu disponibilizei um artigo dela e ela tem uma tese de doutoramento muito legal sobre bonecas feias, é o trabalho dela. É, é muito importante para a gente pensar, né, esse desafio, né, que é pensar
numa boneca que não tenha um padrão de beleza convencional. E aí eu volto para o que eu estava pensando aqui no texto, para continuar, então, desenvolvendo com vocês. O autor Humberto Eco vai nos dizer sobre a dificuldade de traduzir a ideia de belo e a ideia de feiura através dos artistas, então, de épocas passadas, por considerar que o olhar do artista ele pode ser atravessado pelas suas percepções e concepções. Outra proposição do autor é a de que, aí eu trago duas citações, né, dois recortes do texto para a gente discutir um pouquinho, que devemos nos limitar a registrar a trajetória desses dois valores na civilização ocidental. Para as civilizações arcaicas e para os povos ditos primitivos, dispomos de achados arqueológicos e artísticos, mas não de textos teóricos que informem se eles eram destinados a provocar deleite estético, terror sacro ou mesmo hilariedade. E continua o autor abaixo. Saber que numa determinada cultura entende-se como bela uma coisa que exibe, por exemplo, proporção e harmonia não seria um dado suficiente. O que se entende de fato com esses dois termos? Eles mudaram de sentido até mesmo no curso da história ocidental. Aqui eu faço alguns apontamentos que eu considero muito importantes de nós refletirmos quando nós falamos sobre beleza e feiura, que nós estamos tratando, então, de conceitos da modernidade, né, que trazem um binarismo aí, que o bom é ser bonito, ser belo, e o ruim, né, é ser feio. É tudo aquilo que não se encaixa no padrão do bonito. E aí, essa modernidade vai nos dizer, então, né, que aquilo que não se encaixa dentro desse modelo de mundo europeu, né, esse modelo de mundo colonial, ele vai não ter um valor reconhecido. Porque, veja, dentro desse modelo binário de mundo, a Europa se colocou como centro e sua concepção de mundo se tornou hegemônica. Então, quando nós falamos, e aqui Humberto Eco vai nos dizer sobre civilizações arcaicas, povos ditos primitivos, de quem ele está falando? Quem ele está colocando nesse lugar de arcaico, de primitivo? Nós sabemos que são todos aqueles povos da América Latina, da América Central, de África, né, que não eram considerados pelos europeus povos civilizados. E aí, dentro desse modelo de mundo binário, o feio e o bonito, ele se traduzia a partir do que era o modelo hegemônico, né? Então, veja, uma outra coisa importante que ele diz aqui: dispomos de achados arqueológicos e artísticos, mas não de textos teóricos que informem se eles eram destinados a provocar deleite, terror ou hilariedade. Veja, para as obras de arte europeias, ele não faz esse questionamento de ter os textos teóricos que subsidiem essas obras. Mas quando ele fala de obras de civilizações arcaicas e de povos ditos primitivos, ele já quer ter esse texto que embase essas obras. Isso são apontamentos, tá bem? Porque quando a gente faz qualquer tipo de leitura, a gente sempre tem que ter um olhar crítico, não é? Então, feio e bonito é um conceito relativo à temporalidade, situado em suas culturas. E aí eu vou trazer uma frase do Hegel, que ele vai nos dizer que beleza e feiura são ideias subjetivas. Também, lá naquele texto da introdução,
o Eco irá apontar que beleza e feiura eram, será que ainda são, atribuídos através de critérios políticos e sociais. Mas buscando ampliar esses critérios, o Eco vai apresentar um fragmento dos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, de Marx, no qual ele afirma que conceitos de beleza e feiura são ideias atravessadas pela posse de bens e, portanto, atribuídos através de critérios econômicos. Veja, com isso, nós podemos, então, entender que os conceitos beleza e feiura, para além de serem atravessados por critérios políticos e sociais, também são atravessados por questões econômicas, né? Quem tem o dinheiro, e aí é isso que o Marx está dizendo lá, olha. O dinheiro, na medida em que possui a propriedade de comprar tudo, de apropriar-se, um minutinho, de apropriar-se de todos os objetos, é o objeto em sentido eminente. Logo, minha força será tão grande quanto maior for a força do meu dinheiro. O que sou e posso não é, portanto, efetivamente determinado pela minha individualidade. Sou feio, mas posso comprar a mais bela entre as mulheres. Logo, não sou feio. Na medida em que o efeito da feiura, seu poder desencorajador, é anulado pelo dinheiro. Sou, como indivíduo, manco, mas o dinheiro me dá 24 pernas, donde não sou manco. Meu dinheiro não transforma todas as minhas diferenças em seu contrário? E aí nós podemos fazer a referência com os bonecos Labubu, porque são bonecos feios, mas o dinheiro que os paga, que os transforma através de uma indústria cultural, né, em objeto de consumo e desejo, os torna bonitos. Ninguém questiona a feiura do boneco. Ele se transforma através do seu poder de sedução econômica, de poder, em um objeto bonito. Então, o Eco ele está apontando dicotomias para além do feio e bonito. Ele vai dizer sobre como o feio e bonito também são relacionados aos conceitos normal e monstruoso, ao aceitável e ao horripilante. E como as nossas visões desses conceitos belo e feio são sempre atravessadas por essa circuncisão. Voltando para os nossos slides, eu queria agora, então, trazer para vocês algumas questões que eu acho importante nós pensarmos. No mundo contemporâneo, nós temos cada vez mais afastado das crianças qualquer objeto que possa incomodar, que possa trazer questionamentos, que possa trazer reflexões. Nós queremos, então, produzir para as crianças um mundo ideal, um mundo mágico. Isso, gente, olha, estou falando de um recorte de mundo, tá? Não estou falando para todas as crianças, eu estou falando que algumas crianças de uma determinada classe social, né, elas têm, então, um mundo produzido perfeito para que elas estejam inseridas. Um mundo onde não tenha o medo, onde não tenha o feio, onde não tenha o sujo, onde não tenha o problema. Esse mundo ideal que nós estamos querendo produzir para as crianças, ele faz com que as crianças elas não experimentem. Porque o que vai nos dizer autores, por exemplo, e agora fugiu o nome dele, acontece essas coisas, né? Tá, vamos continuar. Autores da psicologia que vão nos dizer que, através do brincar,
a criança ela está se apropriando do mundo, ela está testando hipóteses, ela está produzindo mundos possíveis para viver, experimentando possibilidades de mundo. Então, quando eu falo de um brincar com bonecas de uma diversidade de corporeidades e entre elas bonecas monstruosas, bonecas feias, bonecas más, eu estou possibilitando para as crianças que elas também lidem com seus medos, que elas também elas possam criar possibilidades de trabalhar com essas temáticas. Nós temos que parar de imaginar que nós temos que oferecer para as crianças sempre um mundo liso, asséptico, um mundo sem nenhum tipo de rugosidade, nenhum tipo de problema. Ela tem que enfrentar os problemas nas brincadeiras. E no brincar com bonecas, ela também precisa desse enfrentamento. E aí nós vamos ver que dentro, né, da diversidade de histórias com bonecas, nós temos um nicho grande com bonecas assombradas, né? Com bonecas que falam de medo, de terror, de assombro, assim como nos contos de fada, né? Eles não são lisinhos como a Disney fez, que nós achássemos que eram, mas eles são cheios de eventos do cotidiano, que a criança ela tem que aprender a lidar. Isso eu não estou falando que você tem que fazer a criança passar por momentos de terror, não estou falando isso, não estou falando que ela tem que brincar, por exemplo, com o boneco Robert, mas eu estou contando para vocês adultas que existem bonecas assombradas. E isso, para nós temos medo. Nós adultos não aprendemos a lidar com o medo, e aí, cada vez mais, nós cerceamos o brincar das crianças com aquilo que nós não conseguimos lidar. E aí eu trago nesse slide a lenda desse boneco Robert, ele é considerado o boneco mais assombrado do mundo, né? A história dele é muito interessante. Eles falam que esse boneco, que foi produzido na Alemanha em 1904, ele tem poderes sobrenaturais, né? Que eles ouviam sons risonhos, ele mudava a expressão facial e ele até se movia. Hoje ele está num museu guardado, né? Então, mas o que eu quero dizer, através desta lenda do boneco Robert, que nós podemos trazer para as crianças bonecas que digam sobre medo, né? Como que a criança vai lidar com o medo, aprender a lidar com o medo, se ela não teve a oportunidade de brincar com nenhuma ferramenta que produzisse nela a necessidade de refletir sobre essa questão? Está fazendo sentido para vocês? E não? Vou mais devagar. Como que está tudo aí? Está todo mundo quietinho? Tá. Tá, então vamos seguir. Tem uma ilha no México, como chama o rio, meu Deus? Nos canais de Xochimilco. Essa ilha é considerada a Ilha das Bonecas Mortas. Um morador, ele criou todo esse cenário com essas bonecas, né? Essas bonecas penduradas por todos os cantos, essas bonecas que estão em todos os lugares, e hoje é uma ilha turística, mas que conta a lenda que esse morador fez isso para aplacar um pouco o medo que uma criança que morreu nesse rio afogada, ela chorava muito, então ele criou essa ilha como um refúgio, como um lugar que ela pudesse, então, brincar, uma forma de acalmar a alma da criança.
E hoje essa ilha é considerada um lugar assombrado, um lugar medonho, mas para mim ela tem um monte de boneca que precisa ser restaurada, né? Que precisa ser recuperada. Então, tudo isso está na forma como nós vemos o que é feio e bonito. Para mim, são bonecas que estão sujas, não são feias. Elas estão descuidadas, elas precisariam ser, então, restauradas. Não são bonecas feias, mas elas são consideradas, então, assombradas. Vamos continuar, então, pensando mais um pouquinho juntos. O Humberto Eco, lá na página 15, ele vai apontar, então, que a dicotomia entre o feio e o bonito é essa relação, então, esse normal e esse monstruoso. Quais são as bonecas normais e quais são as bonecas horripilantes, monstruosas, como o boneco Robert, né? E de como essas visões são atravessadas por uma circunscrição. E aí ele diz: o inimigo, a única outra raça inteligente da galáxia, monstros asquerosos, cruéis, repugnantes. Estava ensopado e coberto de lama, tinha fome, frio. O dia era lívido e varrido por vento violento que machucava seus olhos. Mas os inimigos tentavam se infiltrar e cada posto avançado era vital. Estava alerta, o fuzil pronto. Foi quando viu um deles deslizando em sua direção. Mirou e fez fogo. O inimigo emitiu aquele som estranho, erregelante, que todos eles faziam, depois não se moveu mais. O som, a vista do cadáver, o fizeram estremecer. Muitos, com o passar do tempo, tinham se habituado, não davam mais importância, mas ele não. Eram criaturas asquerosas, com apenas 2 braços e 2 pernas, e aquela pele de um branco nauseabundo, sem escamas. E complementa. Dizer que o belo e o feio são relativos aos tempos e às culturas, ou até mesmo aos planetas, não significa, porém, que não se tentou desde sempre vê-los como padrões definidos em relação a um modelo estável. Pode-se sugerir também, como Nietzsche, no crepúsculo dos ídolos, que no belo o ser humano se coloca como medida da perfeição. Ele adora a si mesmo. Nesse trecho, eu considero que o Eco faz um importante apontamento que irá ter relação com a colonização e a instituição de critérios de hierarquização e desumanização de determinados corpos, embasados pelos critérios de raça, interseccionado aos fatores sociais, de gênero, religiosos e etários. Irá, então, com isso, subjugar pessoas e as colocar sempre em condições de subalternidade. Se nós aceitarmos isso, nós vamos compreender que o brincar com bonecas, que um determinado modelo estético hegemônico pode reproduzir e afirmar uma lógica colonialista de mundo. Note, quando nos referimos à dicotomia presente nos conceitos feio e bonito, iremos aprender desde pequenininhas a organizar nossas relações a partir de um imaginário colonial moderno. Nesse outro slide, eu trago uma boneca considerada assombrada, que é da cultura japonesa. Essa boneca, ela tem um cabelo que não parava de crescer, porque foi considerado que a criança passou a habitar a boneca. Semana que vem não. Daqui 15 dias nós vamos, então, trabalhar um pouco desses rituais e das bonecas consideradas mágicas dentro da cultura japonesa, né? E são muitas. E nós vamos entender um pouco do que essa lenda vai nos dizer, mas que também que assombra, né? Esse cabelo que não para de crescer, esse medo
dessa relação com essa boneca que traz uma corporeidade que se aproxima do humano. Então, veja, as bonecas, elas podem ser consideradas objetos de assombro, de medo, né? E quando são assim, nós notamos que elas são bonecas que estão sempre com olhos muito profundos, cansados, né? Essas histórias são sim, elas são lendas, né, já conhecidas, mas reais não, são lendas, tá? São histórias que são passadas de geração em geração e existem essas bonecas, né? Tanto o boneco Robert como essa boneca japonesa, elas existem e estão nos museus, e quem viu e acompanha a história, e as histórias estão aí, eles falam que esses fenômenos continuam a acontecer. Mas isso faz parte de um imaginário coletivo, né? Por que que existe essa construção desse imaginário de assombro nas bonecas? Porque existe um atravessamento da questão de uma do mítico, né? Daquilo que nós não podemos controlar. E nós queremos sempre, enquanto humanos, e enquanto humanos modernos, controlar o mundo. O mundo tem que ser controlável por nós, né? E tudo aquilo que foge ao nosso controle, nós sempre os tratamos de forma pejorativa ou de forma a afastá-lo, né, do convívio. Aqui nós vemos modelos de bonecas consideradas bonecas feias, né, bonecas assombradas, que elas trazem, então, que parecem muito lá com a Wandinha, né? E veja que dentro de uma indústria cultural, a Wandinha fez um extremo sucesso, e aqui elas são colocadas como brinquedos que não podem, de forma nenhuma, chegar até uma criança. Eu não estou falando para dar uma boneca dessa para uma criança pequena, eu estou falando para nós pensarmos que nós precisamos proporcionar às crianças bonecas com outros padrões estéticos que fujam às normas. Então, talvez esse boneco aqui, né, esse marionete, se nós adultos não dissermos que ele é feio, que ele é assombrado, que ele é maldoso, que ele é ruim, associarmos à figura desse boneco todos esses outros termos, será que a criança, olhando para ele, vai o considerar dessa forma? Ou vai tratá-lo com naturalidade, como diferente? É diferente. Ele não é ruim, ele não é assombrado. É um boneco diferente e que traz uma história própria. Porque sempre que nós trabalhamos com bonecas com crianças, nós associamos histórias a essas bonecas, né? Para que a criança possa conceber mundos imaginários. Então, em qual mundo esse boneco teria sentido? Essa boneca, para mim, se eu fosse contar uma história sobre ela, é uma boneca extremamente cansada. Nossa, ela passou a noite inteira acordada, ela não conseguiu pregar o olho. Veja, como o olhinho dela está até preto em volta. Porque durante a noite ficou um passarinho batendo na janela dela o tempo todo, toque, 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 e não deixou ela dormir. E assim, a história que vai sendo contada tira a criança dessa hierarquização dos corpos, dessa organização dos corpos, que torna corpos maiores ou menores. Veja, no padrão estético, eu não poderia ter rugas, eu não poderia ter marcas de expressão, eu não poderia. Boneca não pode ter isso, hein, gente? Boneca tem que ter pele lisinha. Eu não poderia ter essas manchas pretas em torno do olho. Veja, sempre que são bonecas que estão falando de assombro, de medo, os olhos estão pretos em volta. E o que nós fazemos com os nossos pretos? Não é bonito? Eu tenho que buscar, então, uma forma de tirar esses
escuro do meu olho aqui, né? Essa marca, porque isso não é considerado bonito. Dá para entender como, através do brincar com bonecas, ou mesmo dessa naturalização e dessa denominação que nós fazemos de determinados corporeidades de boneca, nós já vamos construindo no imaginário da criança um padrão de beleza a ser perseguido. Aqui nós trazemos, então, uma outra discussão ligada também ao assombro, ligada ao feio e ao bonito, que é a religiosidade. Tudo aquilo que foge ao nosso controle, né, é considerado inadequado, é considerado feio, dá medo, né? E tudo aquilo que nós controlamos, nós temos medo, mesmo num boneco. E aí eu vou olhar para esses bonecos e a primeira coisa que eu vou pensar é no voodoo. Porque desde pequeno nós somos educados que bonecos que tenham qualquer coisa espetadinha neles, amarradinho no corpo deles, tem algum tipo de maldade associada a esse boneco. Veja, tudo isso é uma construção imaginária e que vai sendo reproduzido através da religião também. Então, o padrão estético também, de feio, de bonito, de assombrado ou não, ele está também sendo norteado pela religiosidade que é professada pela pessoa. E isso nós impedimos que as nossas crianças lidem com um bonequinho assim. Se eu fosse contar uma história para as crianças deste bonequinho aqui, eu imaginaria que, como eu, esse bonequinho caiu numa moita de espinho. E olha o trabalho que a mãe dele teve para tirar todo esse espinho do corpo dele. Ele não é feio, não é ruim. Ele é azarado. Veja que coisa. Ele estava pulando e saltando, perdeu o equilíbrio e caiu dentro de uma moita de espinho. Nossa, que perigo, não é? Então, dependendo da forma como nós lidamos com determinadas corporeidades e com a contação de histórias, nós podemos fazer com que as crianças, com que os jovens e até os adultos reflitam sobre aquelas construções que eles já têm normatizados. Quando nós dizemos, então, eu amo demais. A Ana Luísa está dizendo aqui que ela ama demais essa estética assombrosa. Não consigo, Ana Luísa, depois eu vou abrir. Que é uma maneira de celebrar as diferenças, possibilidade de pensarmos sobre as nossas subjetividades, justamente sobre isso. Sou artista e professora de artes e minhas bonecas são minha pesquisa. Que lindo! Depois eu vou ler melhor, tá? Aqui. Tá bem ruimzinho, tá truncada a minha leitura, desculpa. Mas depois, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, tá, gente? Eu acho super importante a troca. Aqui nós temos também outros modelos de bonecas consideradas feias, né? Nessa primeira aqui, que ela até tem esse lábio leporino, né? Essa abertura, veja que é representada uma orelha diferente. Não é feio, é diferente. É a forma como nós vamos, através da nomeação dessa boneca como feia, produzir e estigmatizar corpos, né? Produzir estigmatização de corpos. Então, as crianças que vão brincar com a boneca e que você afasta um boneco como esse e fala, não, 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 é feio. Você, desde pequeno, está ensinando para essa criança que determinadas corporeidades que fogem ao padrão normatizador, eles têm que ser
considerados menores, né? Então, qualquer tipo de imperfeição, qualquer tipo de diferença, é importante que a gente produza crítica e reflexão com as crianças. E aí eu levo na mala sempre que eu vou trabalhar com as crianças, por exemplo, o Shrek e um príncipe da Disney, um Ken vestido de príncipe. E eu pergunto para as crianças, quem é esse? Mostro o príncipe da Disney, que tem um padrão estético, né, já normatizado. As crianças vão dizer, é um príncipe. Ok. Aí eu mostro o Shrek, falo, quem é esse? Eles falam, é um ogro, é um monstro. Ele é um rei, ele casou com uma rainha. Só porque ele tem um padrão estético fora da norma, ele passa a não ter a nomeação de rei ou de príncipe, e aí, com as crianças, nós vamos conversar sobre isso. Essa outra boneca de pano, como esse monstrinho, eles vão fazer a criança questionar, né, através do brincar com eles, justamente essa construção estética de beleza. O que é belo? Eu acho linda essa boneca e a forma como nós apresentamos para as crianças as bonecas faz toda a diferença. A primeira apresentação de uma boneca, a forma como você apresenta ela para uma criança, vai ser a forma como a criança vai se apropriar dessa boneca, vai olhar e interagir com ela. Então, se eu apresento essa boneca e falo, olha que boneca incrível, que boneca linda, que boneca diferente. Olha que olhos expressivos. Puxa, olha que legal. Esse daqui tem 3 olhos. Ele consegue ver muito mais do que os outros. Tá faltando um dentinho. Por quê? Porque ele é criança ainda, porque está na época de perder dentinho para trocar a dentição. Não é verdade? Veja que o que nós falamos, o que nós produzimos através da nossa fala, também produz a forma como a criança vai interagir e se apropriar do mundo através do brincar com a boneca. Aí eu vou um pouquinho para as bonecas consideradas bruxas e as bonecas consideradas madrastas maldosas, né? Porque o feio está sempre associado à maldade dentro dessa modernidade. Então, eles querem nos fazer acreditar que tudo aquilo que foge ao padrão estético, né? Normal, normatizador de uma estética europeia, é considerado selvagem, perigoso, violento, né? Nós sabemos disso. E isso acontece, essa doutrinação das crianças, essa formatação do cérebro das crianças para a interação das relações com outras pessoas, também acontece através do brincar com as bonecas. E aqui eu queria ir um pouquinho lá para os contos de fada na Idade Média, em que a gente hoje tem acesso a esses filmes da Disney, né? E que nós temos uma percepção de uma história, ela é muito mais clean, tá? Ela foi passada por uma pasteurização para se afastar daquele modelo oral que acontecia na Idade Média. Veja, os contos de fada era a oralidade em movimento na Idade Média. Então, as pessoas contavam histórias, e normalmente eram histórias do cotidiano que eram relatadas nas famílias, nas comunidades, nos distritos, né? E que contavam do que realmente acontecia na vida, tá? Então, é sempre associada na vida. Nós sabemos que depois, com a caça às bruxas, o modelo daquela mulher que interagia com as ervas, que fazia o parto, aquela mulher que era liberada, aquela mulher
que cuidava, que protegia, ela se torna um modelo amaldiçoado de mulher, um modelo que não deveria ser seguido. Então, o que eles fazem? Eles vão transformar essas imagens em bruxas e em madrastas. Ponto. Vou fazer aqui um recorte para a gente entender a questão das madrastas. As madrastas eram mulheres do seu tempo que protegiam as crianças, as suas crianças. Vocês estão me ouvindo, gente? Que travou meu vídeo aqui. Tudo bem aí? Tá sim, tá sim. Tá. Eu vou sair, me deem 2 minutinhos que eu já volto, tá bem? Pronto, já estou de volta. Já estão me ouvindo bem? Sim. Me perdoe por esse momento de interrupção, mas eu aproveitei para tomar uma aguinha aqui, descansar um pouquinho a garganta. Então, como eu estava dizendo para vocês, a tradição oral, que é reproduzida através das lendas e do faz de conta, né? Ela vai dizer de uma Europa, então, vivendo um momento desgastante de crises, de doenças, né? Em que, muitas vezes, ao dar à luz, a mulher ela acabava por falecer. E o homem, ele ia logo
ter uma outra esposa para cuidar dos seus filhos, e normalmente essas esposas podiam ser mulheres mais velhas que tinham os seus próprios filhos e que o marido tinha falecido. Essas madrastas, então, elas assumiam os filhos do novo casamento e ainda cuidavam dos próprios. Nisso é importante nós entendermos que nessa época a Europa vivia uma escassez de alimentos, né? Fora os períodos de inverno, também existia a escassez, porque aconteciam muitas guerras, eles viveram momentos de pragas, né? E o saneamento não existia naquela época. A proliferação de doenças era muito grande. Então, qual é a relação da história das madrastas? São histórias reais. Quando existia escassez de alimento, em que a mulher ela tinha que escolher entre os próprios filhos ou os filhos anteriores do marido, ela escolhia os próprios, ela ia alimentar os próprios filhos em detrimento dos outros. Então, muitas vezes, a madrasta ela não era má, era uma mulher que fazia escolhas de vida e de morte. Né? Então, era costume trancar a criança dentro da caixa de carvão e essa criança ela iria inalar muita a fumaça, né, desse fogão a lenha, desse fogão a lenha e ia morrer através da inalação dessa fumaça. Acontecia mesmo esse tipo de genocídio infantil porque não existia a concepção de criança que existe hoje, de cuidado e proteção, não é? Nós temos que olhar para esse período histórico e entender a diferença com o período histórico que nós vivemos hoje. Essa concepção moral e ética que nós temos hoje de cuidado da criança é diferente dessa época. Então, veja, quando eu trago para as crianças as histórias das madrastas, elas são atravessadas pelo cotidiano e pela vida nessa época. Então, será que quando eu mostro uma boneca como as bruxas, como essas bonecas, eu continuo reproduzindo reproduzindo esse olhar que vai sempre colocar a mulher numa condição inferior, ou de maldade, ou de pessoa ruim, e associando isso à feiura, né? Então, essas madrastas são feias, essas madrastas são ruins, essas bruxas, essas mulheres cheias de conhecimento das ervas, essas mulheres que cozinham, né, remédios, essas mulheres que cuidam, elas são ruins. Isso é uma invenção da modernidade para subalternizar as mulheres. E quando nós continuamos a reproduzir isso no brincar com bonecas, sem questionar, sem refletir, sem trazer uma criticidade, nós continuamos fazer com que as crianças construam um imaginário, continuem a reproduzir um imaginário das mulheres que têm esse saber como ruins. Eu tenho medo de bruxa. Eu vou criar um medo que nem sempre é real, mas eu vou construir esse medo porque me falaram que elas são ruins. Essas mulheres que fazem poções que curam são ruins. Né? Essas mulheres que fazem escolhas, que dizem não, que cuidam da sua forma, elas são ruins. Então, eu queria, nesse dia de hoje, a gente teria, então, muito mais para conversar, para dizer hoje, mas eu acho que já está 1 hora, eu já estou aqui falando para vocês, né? Eu já acho que nós temos já um bom escopo aí para a gente conversar um bocadinho, né? Para pensar sobre essas questões das bonecas assombradas. Eu dei uma passada ligeirada sobre todo esse tema, porque teria muita coisa aqui para a gente trabalhar, né, para a gente pensar e refletir junto.
mas fica aí hoje todas essas reflexões. E só aproveitando para avisar, né, que o nosso próximo encontro, então, vai ser sobre as bonecas japonesas e a importância dos rituais com essas bonecas, né? Não só no Japão, mas eu vou trazer esse recorte, né, das bonecas japonesas para dizer sobre esses rituais com bonecas. Bom, eu vou parar a apresentação por aqui, né? Agradeço por terem tido paciência de me ouvir todo esse tempo. E agora, então, vamos conversar um bocadinho. Pode ser? Quem puder abrir a câmera, eu agradeço assim imensamente, que é terrível a gente ficar olhando por um monte de. Ai, a Ana já apareceu, a Nina já está na. Ai, gente, se animem e vão prosear um pouquinho. E aí? Oi, Márcia, que alegria te ver aqui. Oi, Fábio. E aí, gente? A partir dessa introdução, né? Porque aí foi uma introdução mesmo. Nada? Diga, Ana. Oi, gente. Eu vou aproveitar, então, teve a coragem de começar e vou tomar eu, porque, ai, que vergonha. Muito prazer, eu sou a Ana Luísa, mas as pessoas me conhecem mais como Ana Li. E foi fascinante a tua fala sobre as bonecas, e aí, enquanto tu falava, eu ficava me segurando assim, não fala nada, fica quieto, senão, tipo, é um assunto que me interessa tanto que eu ia te interromper toda hora, né? E eu vou tentar ser breve também, porque como é um assunto que me é muito caro, né, é um dos meus assuntos favoritos, eu me estendo bastante, né? Mas eu sou artista, sou professora de artes e sou pesquisadora também no mestrado de artes aqui da UFPEL. E o meu objeto de pesquisa são as bonecas monstros, né? E eu trabalho elas pelo viés do monstruosidade muito mais do que do feio, porque geralmente o feio tem isso, né? Ele já é realmente tipo puxado para essa coisa de que o feio se espera um valor daquilo, né? E já o monstro, o que é monstruoso, ele também tem uma linha mega tênue entre o que é monstruoso e o que é fascinante, né? O que é fantástico, o que instiga, né? E aí eu produzo essas bonecas assim desde criança, assim, através de brincadeiras, de construir bonecas tipo a partir de retalhos de coisas que minha mãe estava fazendo em casa, balões estourados de festa, essas coisas assim, eu ia construindo esses brinquedos, e é muito legal ver como isso me instigou enquanto criança, porque realmente, tipo, agora tu mostrou a Isla de las Muñecas, e é um sonho para mim desde criança conhecer, né? Eu não sei se eu discordo um pouquinho de ti, quando tu fala que, claro, essa é a tua visão, né, que tu fala que quando vê as bonecas, elas na verdade não são feias, elas são só bonecas a serem restauradas. Já eu tenho uma visão de que elas são bonitas porque elas são da forma que são, ou se tornam da forma que elas se tornam naquele ambiente, pelo contexto que elas têm, né? Pelas pessoas que passam e dão a história para elas, ou imaginam uma história para cada uma daquelas bonecas, ou por causa de alguma aranha que vive na cabeça de alguma delas, ou alguma coisa assim, sabe? Então, e aí depois, quando tu falou de como falar para as crianças a partir dessas bonecas que têm uma estética que fogem do que se espera da beleza, daquela bonequinha com a pelezinha lisinha, dos olhos azuis, daquela coisa maravilhosa assim que a gente espera de um bebê, de boneca, ou sei lá, de uma Barbie, né? Isso me pegou pensando assim, porque tipo, eu já fui uma criança que tinha interesse nessas bonecas com uma característica diferente, porque eu me identificava através delas. Eu me enxergava ali, e hoje em dia, né, eu sigo me identificando com elas.
Hoje em dia, quando eu crio e trabalho com crianças sobre essas bonecas, eu até tenho algumas ali, se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Mas tem umas que eu tenho trabalhado que são fantoches. E aí tem a Escarola Escarlate, que ela... Deixa eu ver se eu pego aqui. A Escarola Escarlate, ela é uma vampira. E ela é um morceguinho, uma vampira vegetariana. E aí, como uma vampira vegetariana, no início, tipo, que eu vou apresentar para vocês. Olá! Essa daqui é a Escarola. E essa morceguinha aqui, quando eu levo para trabalhar com as crianças assim ficam apavoradas no início, né? De tipo, como assim? Ela vai nos morder e tal, né? Porque se tem essa coisa de que o morcego ou o vampiro, essas histórias assim, são de seres sanguinolentos, essa coisa assim, do terror e tal. Quando, na verdade, tipo, eu posso trabalhar com elas a história sobre essa personagem, criar uma história para essa personagem, explicar que também existem no mundo animal, né, morcegos que não se alimentam só, não são só hematófagos, então, tipo, eu posso trabalhar várias questões assim, e muitas crianças começam a se identificar com ela também, depois que ela percebe que, gosta da mesma comida favorita, ou que tem o cabelo cacheado igual, ou que também gosta de azul, ou alguma coisa do tipo, elas começam a se identificar, né. E aí eu levo essas oficinas e essa pesquisa não só para crianças, essa daqui é a primeira delas que originou, a Cornella. O Fábio, inclusive, conhece. Oi, Fábio. Então, tem várias assim que eu vou trabalhando tanto com crianças quanto com mulheres já adultas, com o pessoal da universidade, e cada um vai dando uma perspectiva diferente de como trabalhar aquilo, não só com crianças, mas tipo de como é a perspectiva deles em relação ao monstruoso, ao que é o diferente, ao que é subjetivo, né? E eu acho que é muito bonito, assim. Eu não vejo tipo um monstro ou feio como um monstro ou feio, porque eu vejo quase como um tipo de espelho, assim, onde a gente reflete naquilo o que a gente vê na gente, ou o que a gente lê do mundo, né? Tu estava falando como as crianças brincam e leem o mundo através dessas brincadeiras, assim, eu acho que trabalhar com isso, hoje em dia, é uma forma de seguir sendo essa criança trabalhando e brincando com o mundo, com outras crianças, com os meus alunos, com a minha pesquisa, com o Fazer Monstruoso, assim, com essa transgressão, assim, do belo, do feio, do que é monstro, do que é assustador, né? Não sei se eu contribuí um pouquinho, mas essa tua fala assim, me instigou a pensar sobre esse papel com as crianças, assim, de pensar principalmente a criação de histórias, né? Eu sou das artes visuais, mas eu trabalho em dupla com uma amiga minha colombiana, que também trabalha com bonecas, e ela é do teatro. Então a gente trabalha muito essa questão da criação em arte, da criação desses bonecos monstros com as crianças, de dedoche, criação com as crianças, com mulheres, e também não só da criação física, mas da criação de histórias, né? Então, isso vai perpassando, assim, e tu contando, eu fiquei pensando assim, nossa, eu queria estar escutando ela falando sobre as bonecas ali. É isso, muito obrigada. Nina? Me remeteu a um aspecto da mitologia que a gente conhece bastante do feio e do bonito, mas que tem também uma coisa interessante para o processo artístico, que é justamente os gêmeos nascidos da Medusa, quando Pégasus, ADK, corta a cabeça da Medusa, os gêmeos nascem. Quem são? Pégasus, o cavalo alado, né? Branco, com asas, e o seu gêmeo, Crisaor, o monstro gerador de monstros. Mas tem um detalhe que eu acho interessante, que sua fala me fez lembrar desse aspecto, que é Crisaor, o monstro gerador de monstros, que possui o gladil de ouro. Ou seja, é ele que possui a potência da criação, é ele que nesse binarismo monstro bonito, né? Maravilhoso alado, branco, supremo, a gente encostar aí num conceito feio, mas quem possui a potência criadora é o Crisaor.
Só queria lembrar desse mito, porque eu acho interessante, quando a gente vem tratar de monstros, lembrar do Gladio de ouro. Estou adorando. E, Ana, você tem toda a razão. Primeiro, quando você fala, é que, assim, eu tenho ainda muito uma imaginação da minha infância, eu acabo reproduzindo esse imaginário, em que a minha mãe me fazia limpar as bonecas. Ela só está suja, vai limpar, entendeu? Que eu olhava para ela, porque também a gente tem que imaginar que eu não tive muitas bonecas, né? Eu tive assim bonecas contadas. Eu tive uma Suzy, eu tive uma outra boneca, não tinha essa variedade, e a gente tinha uma boneca que ela ia de bruxa fada assim, né? Numa velocidade assim extrema. Então, essas bonecas, esse limpar a boneca, na verdade, é preparar ela para uma outra história, que ela podia participar. Esse sujo é que minha mãe falava: olha, você acabou de contar essa história, agora prepara para a próxima. Né? Então, que roupa, que tipo, porque a gente também, eu preparava minhas bonecas com adereços, né? Eu preparava as bonecas para criar um contexto que eu queria contar na história. Mas eu acho que o que você falou sobre a ilha, né? É isso mesmo, né? São essas bonecas que trazem toda essa potência da diferença, né? E eu adoro a ideia da aranha que mora na cabeça da boneca. Nossa, fiquei apaixonada pela ideia. E a Nina trazendo. Eu tinha esquecido, Nina. Eu tinha esquecido desse detalhe. E como É ele é um mito importante. muito fundador para a pesquisa de bonecas feias. Fantástico. Agradecida, que eu tinha esquecido mesmo. Fábio. Oi, pessoal, conseguem me ouvir? Então, meu nome é Fábio, já conheço aqui a Ana Ali, né? A gente somos colegas, né, da mesma graduação, né? E também no mesmo programa de pós-graduação, né? Sou mestre em artes visuais, estou no doutorado agora em educação, e a minha relação com as bonecas, assim, né? Não quero me estender muito, mas eu tenho começado a pesquisar bonecas, a construção de bonecas, a cultura de bonecas, mas justamente nesse caminho, né, dessas bonecas que não são aquele padrão estético ideal que o capitalismo nos coloca e que coloca para as crianças, né. Uma parte desse movimento foi pensada a partir do momento em que eu olho, bom, que infância que eu tive, né, que tipo de brinquedos que me eram colocados, né, que tipo de narrativas me eram colocados, e por que não pensar agora outras possibilidades narrativas, né? Então, a minha ideia é mais ou menos pensar por esse meandro, né, de construção de bonecas. E algumas coisas aqui que eu acho incrível aquela Ilha das Bonecas, né? E me lembra muito o trabalho da Lia Mena Barreto, não sei se vocês conhecem, né? É uma artista gaúcha, em que ela vai pegar bonecas e ela vai, né? Ela vai alterar essas bonecas, esses brinquedos, né? Eu conheci, assim, a Lia Mena Barreto, os trabalhos dela logo em seguida que eu entrei para o campo das artes, né? Foi no mesmo momento que eu conheci a Ana Li, né? No mesmo grupo de estudos. E, sim, são referências, tanto a Ana Li quanto a Lia Mena Barreto são referências para mim, né? Para o meu trabalho, nessa construção das minhas bonecas também. E outra coisa que eu queria comentar é justamente isso, né? O quanto essas narrativas, né, são impostas, na verdade, muitas vezes, né? Dessas bonecas, sei lá, uma Barbie, uma Suzy, né? Ou, sei lá, uma Polly Pocket, por exemplo, quanto elas colocam para as crianças, aí eu penso até nos bonecos também, que são direcionados aos meninos, né? Como eles reproduzem um tipo de corpo, reproduzem um tipo de corporalidade, de discursos que estão ali, quando isso constrói uma subjetividade na criança, quando a criança olha, muitas vezes, bom, mas isso aqui não sou eu, né? Eu nunca vou conseguir ser isto aqui, né? E o quanto isso causa, muitas vezes, alguns... como é que eu posso dizer? Causa alguns conflitos na criança, né?
E quando a gente vem com essas outras narrativas, né, trazendo bonecas, sei lá, propondo que as crianças façam bonecas de acordo com como elas imaginam que seriam, construam suas próprias narrativas, o quanto isso é potente para a gente pensar na construção da subjetividade dessas crianças, né? Uma outra relação com o corpo, uma outra relação com a própria materialidade, com a manualidade, que também é outra coisa, que é um traço muito feminino, né? Essa coisa do pegar o tecido e fazer. Minha mãe é costureira, eu me acostumei a conviver entre tecidos, né? E trago isso para minha poética hoje. E eu penso assim, as potencialidades disso é tão rico, é tão potente, né? Para a gente pensar uma outra forma de se relacionar com os materiais, se relacionar com o corpo, né? Enfim, né? Só estou pensando aqui algumas coisas, adorei o encontro, assim, né? Foi incrível, assim, para mim pensar a minha própria pesquisa mesmo, né? Só até agradecer. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço imensamente, e você me fez lembrar de duas coisas, Fábio. A minha avó, quando eu começo a fazer como trabalho bonecas de pano, a minha avó ficou horrorizada, porque para ela, boneca de pano referia à pobreza da infância dela. E ela não considerava aquilo trabalho ou coisa que deveria ter uma memória, entende? Ela queria, na verdade, apagar da história dela qualquer referência que teve com uma infância pobre em que ela podia só ter bonecas muito artesanais, bonecas de trapo, bonecas de pano, né? Então, quando eu lembro muito bem que ela não aceitava que eu trabalhasse com bonecas de pano. E era muito assim recorrente a presença de pessoas que iam ao meu ateliê e olhavam as bonecas. Gente, entrava numa sala repleta de prateleiras, repleta de bonecas de todas as formas, tamanhos e cores, olhava para mim e falava: você, então, que lindo. E você trabalha com o quê? Né? Então, assim, esse fazer manual, esse fazer, né, com o corpo também ainda sofre um preconceito, é considerado um fazer menor, e quando é boneca, então é brincadeira, você não é trabalho. Né? Você não trabalha com boneca. Eu brincava, né? Das 7 da manhã até as 5 da tarde, eu brincava de fazer boneca e depois eu ia para um trabalho, né? Não sei qual na cabeça das pessoas. E era engraçado que eu falava, mas você não veio aqui para comprar boneca? Né? Então, é um trabalho, é um comércio, portanto, é um trabalho, mas a pessoa não consegue associar uma coisa a outra, né? Porque num imaginário formado, e ainda mais bonecas feitas de pano, não são comerciais, elas não trazem uma estética industrializada comercial, né? Portanto, não são objetos industrializados bonitos, né? Você não consegue reproduzir em massa, são objetos únicos, né? E a outra coisa sumiu, depois eu lembro e conto, mas. Ah, meus filhos, eu tenho 4 meninos, né? E os 4 aprenderam a fazer boneca comigo, porque eu pegava encomenda e botava os 4 para fazer boneca comigo. E eles cresceram e olhavam para mim e falavam: mãe, não conta para ninguém. Porque isso também é o que você falou, é a coisa do feminino, né? Homem não faz boneca. Por quê? Né? Aonde que existe essa construção de que homem não faz boneca, né? É uma questão que a gente tem que pensar aí, né? Até quando você, porque a gente traz esse referencial, né? Tá muito já enraizado na gente esse olhar de que quem faz boneca é a menina, é a mulher, né? Então a gente nem concebe a possibilidade de um homem confeccionar bonecas sem ser afetado por elas, né? Que mais, gente? Estou adorando. E não só fazer. Brincar, então, Ana Luísa, é uma coisa assim inconcebível. E por mais que a gente esteja buscando, eu trabalho muito com a formação de professores, né? Ministrei
disciplinas aqui na Unesp e buscando muito trabalhar com essa materialidade, né, das bonecas, eu noto como ainda é reproduzido, elas têm a teoria, elas compreendem o conceito, elas assumem que todos têm o direito, então todas, todos e todes podem brincar com boneca, só que na hora que vão para a prática da sala de aula, elas reproduzem ainda o modelo de menino veste azul, menina veste rosa, menino brinca com carrinha, menino brinca com boneca. Tanto que eu fui acompanhar um estágio, né, e eu estava como observadora, e era muito engraçado, porque eu estava lá me coçando, né, para participar, para sentar no chão e brincar com as crianças, né, para olhar mais de perto. E um menininho pegou uma boneca na mão, a própria estagiária, que tinha trabalhado isso, correu para tirar a boneca da mão do menininho e botou ele junto com os outros menininhos brincando de carrinho. Aí o menininho, não contente, ele voltou a pegar uma boneca, né? E a ter fazer a mesma coisa. Aí eu falei, calma, deixa ele mostrar o que ele quer fazer com isso. E o que ele reproduziu, gente? Ele puxou uma tábua de passar roupa, ele puxou um ferrinho de passar roupa, ele buscou um carrinho de bebê, botou uma outra bonequinha no carrinho, e ele, enquanto balançava com o pezinho, ele estava passando a roupa. Aí essa estagiária falou, nossa, a mãe dele teve nenê há pouco tempo, e o pai dele está, entre muitas aspas, ajudando em casa. Então, note, essa criança, ela está construindo mundos possíveis através desse brincar com bonecas, né? Ela está tentando elaborar outras possibilidades de existência. E aí, é isso que a gente tem que possibilitar, potencializar, quando a gente oferece para as crianças uma diversidade de corporeidades, para as crianças interagirem, para as crianças questionarem, até para elas dizerem não gosto. Mas não são os adultos que vão dizer para elas, olha, você não pode gostar dessa boneca. Entende? Gente, travou de novo aqui. E aí, vocês estão aí? Estamos sim. Então, é muito nesse sentido que eu queria provocar vocês a pensar junto aqui sobre essa possibilidade da gente elaborar um brincar com bonecas que seja mais múltiplo e diverso, que possibilite, então, a inclusão da diversidade no brincar, sabe? Nas bonecas, no corpo das bonecas, que outra estética, e que a gente pare, então, de reproduzir um modelo hegemônico de mundo, né? Onde só é bonita a Barbie, mas vejam que interessante. Quando isso a gente precisa depois discutir, quando entra uma indústria cultural que vai nomear aquilo como da moda, como moderno, como criativo, as bonecas, mesmo que sejam monstruosas e feias, elas passam a ter um outro olhar, porque elas são apoiadas por um poder econômico que demanda poder para essas bonecas. Olha, vocês podem existir, as crianças podem brincar com vocês porque vocês reproduzem um padrão de mundo. Faz sentido? E Travou, será? Eu acho que travou.
Achei fofo que travou com o Pateta e as bonequinhas ali ao fundo, né? Que meio. E aí, me perdoem, continuo na luta aqui com essa internet. Nina, até cabo tem hoje aqui. Que lutem bem. Luta com essa internet aqui. Mas eu continuo plena, bem-humorada, né? Não vou estragar meu humor por causa disso. E aí, gente, o que mais que vocês pensaram? Ou vocês acham que já é suficiente? Queria ouvir um pouquinho da Irene, da Nádia, da Carol, da Elis, da Márcia e da Ianina. Que nome lindo. Querem dizer algo? Ou não? E tá tudo bem? Fique feliz que você gostou. Normalmente, o que eu faço? Quando acaba aqui o nosso encontro, amanhã eu recebo essa gravação e eu já subo para o YouTube, disponibilizo o link para vocês, tá? De onde a gravação vai ficar. Disponibilizo os slides para vocês terem acesso. Eu já tinha enviado 2 textos. Ana Luísa agora, Anali. Isso. Agora precisamos conhecer teu trabalho, né? Fábio também precisamos. Esse é um grupo muito de troca, então assim, eu disponibilizei o texto lá, o livro, né? Quando eu encontro os PDFs, eu disponibilizo no grupo, a gente compartilha lá o material. E esse material todo eu estou juntando para produzir alguma coisa para depois disponibilizar para vocês, tá? De uma organização de todos esses encontros, né? Na segunda-feira, as meninas pediram para fazer um encontro sobre a confecção da Vassaliça, né? Que é a boneca da intuição, que está lá no livro Mulheres que Correm com Lobos, né? Então, porque tem uma parte do trabalho também, gente, que eu vou fazer, né, uma ciranda com mulheres utilizando bonecas mágicas ancestrais para discutir, então, com elas uma série de questões femininas. E a Vassaliça é sempre a primeira que eu acabo trabalhando com as mulheres, que é a intuição. Então, na segunda, eu vou fazer esse encontro para a gente trabalhar a história, para trabalhar um pouquinho a boneca e fazer a boneca juntos, né? Porque uma boneca, ela é muito gostosinha, muito simples de fazer, né? Esse nenenzinho para carregar no bolso. E aí ele não vai ser assombroso se ele começar a pular no teu bolso, né? Para ativar a tua intuição. Veja, na história lá
Todo mundo curte que a bonequinha pula no bolso da vassaliça, né? Ninguém fala que ela é assombrada, mas é legal a gente pensar, né, nessa relação com as bonecas quando elas ativam questões do feminino. Então, acho que é isso. Se ninguém quer dizer mais nada. Eu quero contar uma história. Então, eu conheci as Motancas e comecei a montar elas com você, né, Ana? E quando eu trabalhei com o grupo de apoio, que eu trabalho, né, como arteterapeuta num grupo de apoio a mulheres com câncer, eu montei com as meninas e uma delas falou: eu não vou deixar minha boneca sem rosto, né? Porque eu expliquei para ela toda a simbologia, que não deveria ter um rosto e tal. Não, ela fez a boneca e desenhou olhos e tudo, né? Eu falei, bom, você sabe o significado, né? Mas, enfim, cada um coloca ali a sua intenção, a sua intuição, né? A sua forma de construir as bonecas. E eu achei bem interessante, né? E hoje você falando das bonecas feias e das bonecas aí que acabam ganhando vida, histórias com bonecas, eu lembrei da situação, né? De ela ter desenhado aquele rosto na boneca, e não ficou tão bonita a boneca, né? Eu acho que se ela tivesse deixado a boneca sem o rosto, teria ficado, né, mais bonitinha. Mas, enfim, é uma coisa encantadora, né? As bonecas são algo, assim, que encanta todo mundo, né? É muito interessante, e tudo que tem por trás, né, da simbologia das bonecas, né? É muita coisa. E foi interessante você trazer isso, Márcia, porque me fez refletir o seguinte: quando a gente fala que uma boneca é mágica, é diferente de uma boneca assombrada, né? Na verdade, as duas vão trazer em si a magia, né? O assombro, né? As duas vão produzir essa sensação, né? Mas elas têm conotações diferentes. Olha que interessante. Essa pode ser usada, esta não pode, né? Essa você pode trabalhar, essa daqui de jeito nenhum, né? Porque ela é um voodoo. E, gente, vou contar um segredo para vocês. Porque você não viu minhas 3 cachorras aqui em volta de mim, tá, Ana? Elas estão aqui me beliscando porque elas querem ir jantar e eu estou aqui ainda com vocês. Mas esse aqui é danado, ele pede um carinho e depois ele tá assim. Desculpa interromper. Dá para lá, filha. Mas é interessante a gente pensar como muitas bonecas são difíceis de trabalhar, sabe, com as pessoas, porque elas já trazem uma concepção baseada na religiosidade. Então, esse assombro, esse medo de determinadas bonecas, ele é colocado nas pessoas através da religiosidade, né? Então, isso daqui carrega o mal, né? Ela não é feio, ele é ruim, né? Então, isso daqui não pode ser reproduzido, isso daqui não pode ser feio. E, na verdade, é uma boneca só, né? Mas ela tem uma concepção de quem a fez, de quem a elaborou. E que, assim, quando a gente faz qualquer boneca artesanal, a gente recheia a boneca com as nossas emoções, né? Então, mas isso é conversa para um próximo encontro. Tá bem? Porque senão a gente estende aqui, não para mais. Tá bem por hoje, gente? Estão satisfeitos? Quero agradecer muito. Eu que quero agradecer imensamente. Agradeço demais o encontro com vocês, viu? E a generosidade de vocês em estar aqui, em compartilhar, Ana, Fábio, Márcia, Nina, Irene, Nádia, Carol, Elis e a Nina. Eu agradeço, viu? Foi um prazer mais uma vez e espero continuarmos essas trocas. Um beijo grande, fiquem bem. Até daqui 15 dias. Boa noite a todas e todos. Boa noite.